Pessoal, o direito, ele possui algumas dicotomias, tá? O que é dicotomia? A grosso modo falando, é você pegar algo, dividir em dois, e essas duas espécies aqui serem diferentes uma da outra, mesmo sendo originário aqui de um único gênero, tá? Então tem o direito, nós temos o direito natural e o direito positivo. Direito natural positivo. O direito natural é diferente do direito positivo, tá? O direito, ele também se divide, que é uma outra dicotomia, em ciência e arte, né? Nós temos aqui o direito, que se divide em ciência jurídica, doutrinária, né? Que é a doutrina, e temos a arte, né? Que é falar bem em público, raciocínio rápido, né? Isso a gente vê muito em filmes, né? Tribunal do Júri, aquele raciocínio rápido, a pessoa lembrar e ter uma boa eloquência. Então, o direito também se subdivide em ciência jurídica, doutrinas, né? E doutrinas, estudiosos do direito, são cientistas, são conhecidos como cientistas jurídicos, né? Os doutrinadores, e a arte, né? Que a advocacia é uma arte, né? Como já falei, saber falar bem, raciocínio rápido, né? Ver o contexto ali, você aplicar um verso, uma citação de alguém que encaixa bem. Então tem essa arte aí na advocacia nossa aqui, tá? E tem o direito, que se divide em direito público e privado. Por que público? Porque o direito constitucional é o ramo do direito público que tem por objeto de estudo, que estuda as normas constitucionais, a Constituição de um Estado. Ou seja, o direito, ele tem uma dicotomia em uma separação, né, como gênero, em duas espécies aqui, ó, direito público e direito privado. Continuando, o direito público é o ramo do direito que vai fazer esse estudo das relações entre o Estado, tá, e o cidadão, numa relação vertical. O Estado, lembrando um conceito de direito administrativo, com seu poder de império, ou seja, a supremacia do interesse público, que prevalece, né, que se sobrepõe ao do indivíduo, tá? Isso é importante a gente saber. Então, o que acontece? O direito público, ramo do direito, o direito público, ramo do direito, que rege as relações entre o Estado, a relação jurídica do Estado, país, né, e seus cidadãos, numa relação vertical, ok? Com isso, a gente percebe que o direito constitucional, né, ele analisa, sistematiza, interpreta as normas constitucionais daquele Estado. Então, esse é o nosso estudo. Por quê? Porque a Constituição, ela vem justamente ser um documento que sistematiza todas as normas constitucionais, todas as normas que orientam o Estado, né? Que norteia. A gente pode ver aqui no nosso artigo da Constituição, muito simples de ver isso. Aqui, ó. Podemos pegar aqui, título 1, princípios fundamentais. Claro que está em seu grau de importância. A geografia da Constituição, ela é muito clara. Título 1, dos princípios fundamentais. Título 2, dos direitos e garantias fundamentais, que vai ali do artigo 5º ao artigo 17. Direitos e garantias fundamentais do cidadão, individuais e coletivos. Título 3, da organização do Estado. A funcionabilidade do Estado. Está lá do artigo 18 ao 43. Título 4, organização dos poderes. Ou seja, como é que se organiza, qual é a função, qual é a competência de cada um
que vai aí do artigo 44 ao 135. Da defesa do Estado e das instituições democráticas. Vai falar de estado de sítio, estado de segurança, ou melhor, estado de defesa, estado de sítio, que vai do artigo 136 a 144, segurança pública, enfim. Título 4, ou melhor, título 5, defesa do Estado e das instituições, já falei. Título 6, da tributação e do orçamento. Depois, ordem econômica, ordem social, tá? Então a gente vê que realmente, cara, o direito constitucional, através desse nosso estudo aqui, ele é o documento que congrega todas as normas que direcionam, que fazem o Estado ter como base uma norma fundamental, que é a Constituição, tá? Estabelecendo o quê? Princípios, nós vimos ali, artigo 1º ao 4º, né? E regras de organização ali, né? Da organização do Estado, município, Distrito Federal, né? E delimita também os poderes dos governantes, tá? E tem também a garantia dos direitos dos indivíduos ou dos cidadãos, como queiram. Beleza? Em resumo, direito constitucional é a disciplina que se dedica ao direito fundamental de uma sociedade. Isso fica muito claro, aí você lendo aí o artigo 1º ao 5º, ali já tem uma noção bem clara sobre isso, tá? Pessoal, nós falamos que o direito constitucional é a disciplina que se dedica aos direitos fundamentais, justamente porque a Constituição ela é o que norteia todo o ordenamento do Estado no sentido do país, né? Ou seja, no nosso caso, a Constituição de 88, ela é o parâmetro de validade de todas as normas jurídicas, tanto federal, estadual, municipal, né? Leis estaduais ou federais ou municipais e atos normativos, né? Internos, pareceres, resoluções. Então, o que acontece? É por isso que o direito constitucional se dedica a esse estudo. Beleza? Beleza. Então, o que acontece? Toda a produção, elaboração, projeto de lei, ele tem que estar em consonância com os ditames dos fundamentos da Constituição, né? Não pode ir contra os seus princípios, muito menos o que está previsto nas normas constitucionais, nos seus dispositivos. Isso fica bem claro, né? Nós vemos ali do artigo 1º ao 4º, né? Os princípios, do artigo 5º ao 17, direitos individuais e coletivos, perpassando aí pelos direito político, eleitoral, cidadania, enfim. Tá? Bom, e é nesse contexto que a gente chama, nós que estudamos o direito constitucional, de lei ápice, né? Lei maior, né? Carta magna, enfim, né? Justamente pela sua supremacia, né? A supremacia da Constituição, já que no Estado liberal, quando começamos nosso estudo, o Estado social, né? Que no Estado social era programática, era um dever ser ali, ou seja, ficava a bel prazer do governante cumprir o que estava escrito ou não. Ou seja, no contexto do Estado de bem-estar social, nós fizemos esse estudo, já tem aí gravado, a Constituição era apenas o que estava constando ali, a parte social, né? Era só para constar. Por quê? Porque ela não tinha a sua efetividade, não tinha a força da supremacia constitucional que tem hoje. Como assim? Hoje, o Supremo Tribunal Federal, antes, Estado liberal, Estado social ou de bem-estar social, o Poder Judiciário, a sua atuação era discreta, discretíssima. Já no nosso contexto, falando da nossa Constituição de 88, nós vemos o quê? Uma proeficiência do Supremo Tribunal Federal e até mesmo exacerbada no seu ativismo jurídico, ativismo judicial. Como assim? Quando o legislativo, tem por função criar leis,
não o faz, o judiciário toma iniciativa, né? Ele dá lá uma sentença, né? Cumpra-se, enquanto não faz, enquanto o legislativo não se manifesta. Isso fica bem claro, como já tem gravado aí, no estudo de mandado de injunção. Ou seja, no mandado de injunção, nós temos um direito previsto na Constituição, norma constitucional, não é infraconstitucional, lei ordinária, lei delegada, lei complementar. Não, é um direito que você tem, até batido já o exemplo da toda a doutrina dá, que é o direito de greve. Está lá na Constituição o direito de greve. Trabalhador pode, greve, tá. Mas tem uma lei? Não. Então você entra com o quê? Com mandado de injunção. Só que você entra no judiciário com mandado de injunção, solicitando um direito já previsto na Constituição. Você, voltando aqui, você entra com mandado de injunção, o Poder Judiciário vai analisar e vai te dar uma sentença a seu favor. Você tem um direito constitucional e você chega lá no órgão, né, para a autoridade que indeferiu. Voltando aqui, que estudar em casa com um filho pequeno é um trabalho, né? Enfim. Então, o que acontece? Você entra no judiciário, aciona o judiciário, você quer gozar um direito previsto na Constituição, e lá a autoridade administrativa, o poder, enfim, não te deu indeferido. Então você entra no judiciário, mandado de injunção, quer gozar um direito previsto na Constituição. O judiciário vai dar lá o cumpra-se, né? Exequaram, cumpra-se. Ou seja, o poder que não te deu o direito previsto na Constituição, mandado judicial aqui, mandamento judicial, cumpra-se. Exequaram, cumpra-se. Vai cumprir. Tem lei? Não, mas tem um mandado judicial. Tem um mandamento judicial aqui, tem uma sentença aqui. Você entrou com uma petição inicial, mostrou lá nos seus fundamentos jurídicos os fatos, fundamento jurídico. A Constituição prevê no artigo tal, autoridade tal, poder tal, indeferiu. Então, o juiz vai analisar, bom, meu irmão, o poder, se quiser recorrer aos tribunais, recorra. O juiz monocrático, o juiz singular, né? O juiz de primeira instância, o juiz acópio, vai chegar e cumpra-se. Aí, toma com a sentença e você vai tirar seu direito lá, gozar do direito. Você não vai esperar o poder legislativo, não. Então, isso é para você ter uma ideia do poder da Constituição, do poder do ordenamento constitucional diante de todo o ordenamento jurídico e de todos os poderes. Beleza? Bom, as normas de direito público, falando agora de direito público, tá? Por quê? Porque o direito constitucional é um ramo do direito público. As normas do direito público, em sua maioria, são normas congentes, ou seja, normas erga omnes, contra todos, normas compulsórias, obrigatórias, né? De cumprimento obrigatório. Elas fazem referência à organização do Estado. Tá lá, aqui no meu vademecum aqui, né? Aqui, ó, Organização do Estado, título 3 da Organização do Estado. Olha só, da organização dos poderes, executivo, legislativo, judiciário. Trata dos direitos fundamentais, título 2, título 1, dos princípios fundamentais. Até mapeando geograficamente aqui, nós temos o grau de importância. Ele começa com o quê? Com os princípios. Princípio é imutável. Aqui, o princípio daqui não vai mudar. Princípio, artigo 1º, artigo 4º, princípio da dignidade da pessoa humana, não vai mudar. Direitos e garantias fundamentais, individuais e coletivos, perpassando direitos sociais, né, do trabalho, nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos, nacionalidade, soberania, enfim. Aí vem a organização, aí vem falar também sobre economia, defesa do Estado, das instituições, né? Ou seja, organização interna do Estado. Trata da relação vertical do Estado. O Estado, como já falei em outro vídeo aí, é o poder de império, conceito lá do direito administrativo, relação vertical. Por que poder de império do Estado? Supremacia do interesse coletivo que sobrepõe o interesse do indivíduo, né? Do cidadão. Também falamos sobre isso. E temos um conceito importante
que é um conceito que eu tive que separar para vocês aqui, tá? Eu vou ler o poder de império, doutrina de direito administrativo. Isso nem tão é importante, mas nem tanto. Tem algo que é mais importante ainda, que é o poder extroverso. Vou falar primeiro do poder de império. Bom, quando o Estado age impondo os seus atos administrativos aos cidadãos, independentemente da vontade destes, ou seja, a autorização, legitimação da capacidade de imposição unilateral da vontade do poder público se dá por meio do poder extroverso. Aí que a questão. É algo que não faz parte do nosso vocabulário, mesmo dos estudantes de direito, né? Então você chega numa prova, o poder extroverso, aí você, opa, pô, cara, essa foi forte. Volta lá que eu não entendi. Pois é. Quer dizer, então o poder de império, ele tem uma conexão com o poder extroverso que eu vou ler agora. Poder extroverso, o poder do Estado em constituir unilateralmente obrigações ou aos seus cidadãos com extravasamento dos seus próprios limites. É um termo que a gente não está acostumado, mesmo em direito administrativo. O poder extroverso do Estado. Exemplo, serviço de regulamentação, fiscalização, fomento. Exemplo de poder extroverso do Estado. Cobrança e fiscalização dos impostos, serviço de trânsito, fiscalização do cumprimento de normas voluntárias, etc. O que eu quero chamar a atenção aqui, porque é importante. Nós estamos acostumados com o poder de império. Quando o Estado age, impondo seus atos administrativos aos cidadãos, independentemente da vontade deste cidadão, independentemente da vontade. É compulsório, né? A autorização, legitimação da capacidade de imposição unilateral. É quase a mesma coisa, poder extroverso. Só que nós não estamos acostumados com esse termo, poder extroverso. Mais uma vez, poder extroverso do Estado em constituir unilateralmente obrigações aos seus cidadãos, com extravasamento dos seus próprios limites. Poder extroverso do Estado, serviço de regulamentação, fiscalização, fomento. Por que eu frisei aqui e ratifiquei? Porque nós estamos acostumados, mais uma vez, a poder de império, supremacia do interesse público. Você chega na sua prova lá, segunda fase do AB, ou mesmo que seja concurso. Meu foco é mais segunda fase do AB. Porque o poder extroverso, cara, você nunca ouviu falar nesse poder extroverso é esse. Como é que tu vai lá? Letra A. Comente sobre o poder extroverso do Estado. Cara, fica ruim até de você, de repente, encher com isso aí, porque não vai dar, cara. Você não sabe o que é poder extroverso. Então, você pode perceber, pelo menos li 2 vezes, que o poder extroverso, ele está contido no poder de império. Poder de império, poder extroverso está aqui. É como se o poder extroverso, como se o poder de império fosse no sentido lato sensu, e o poder extroverso no sentido estrito sensu. Por quê? Porque diz respeito ao que? Poder extroverso. Cobrança e fiscalização de impostos, serviço de trânsito. Ele te dá uma situação lá e tal. Se for uma questão de múltipla escolha, te dá uma situação, tal, não sei o que, está lá, poder extroverso. Você não vê poder de império, aí você, poder de extroverso não é. Isso aqui deve ser uma ficção aqui quem fez a prova elaborou. E não. Existe e está aí. Acabei de falar para vocês, de provar para vocês do poder extroverso, que está contido no poder de império. Ou seja, você tem que entender que é similar, tá? Poder de império, Estado age impondo seus atos administrativos aos cidadãos, impondo, independentemente da vontade destes quem? Cidadão. A autorização, legitimação da capacidade de imposição unilateral da vontade do poder público se dá por meio do poder extroverso. Falei, repeti, rebati, bati, para a gente poder o quê? Se ligar. Essa é mais uma dica top. Tá aqui em cima. Beleza? Onde é que eu estou? Bom, as normas de direito público tratam da relação vertical, né? Do Estado em relação aos cidadãos. O Estado, com seu poder de império, supremacia do interesse público, sobrepõe ao interesse do indivíduo, do particular. Veja, exemplo de norma de direito público: direito penal, direito tributário, direito previdenciário, é o exemplo,
tá? Nós também sabemos que o direito público trata da relação horizontal entre um Estado, sentido de país, e outro Estado, também soberano, outro país. Ou seja, na seara, né, no âmbito da comunidade internacional, tá? Beleza? Isso é qual o exemplo de estudo nessa seara aí da comunidade internacional? É o direito internacional público, ou seja, nosso país, Brasil, está em relação horizontal com os demais países, né? Os demais estados, comunidade internacional, beleza? Exemplo de direito público: direito constitucional, administrativo, tributário, financeiro, processual, penal, previdenciário, público externo, direito internacional público. Beleza? Estou aqui com meus apontamentos, com meu roteiro aqui, sempre colocando aqui para não fugir nada, né? Tendo sempre um cuidado. Bom, já o direito privado, ele é regido, né, em sua grande parte, por normas particulares, né? Normas privadas, ok? E possuem eficácia quando a vontade das partes A e B não está contrário à legislação geral, né? Aquilo que não está proibido na lei, você pode contratar, compactuar, né? Pacta sunt servanda, os pactos devem ser cumpridos, os acordos devem ser cumpridos, os tratados, né? Os contratos devem ser cumpridos, devem ser obedecidos. Ou seja, a vontade das partes não pode ir contra o ordenamento jurídico pátrio, né? Então, quer dizer, as normas privadas, as normas particulares, em sua maioria, ela é regida por normas particulares. Veja, o artigo 104 do Código Civil é o mínimo que exige de um contrato em duas partes. 104 do Código Civil, agente capaz, ou seja, maior de 18 anos. Objeto lícito, objeto possível, determinado ou determinável, que possa se determinar, forma prevista em lei e que não seja proibida em lei. Porque eles dizem não defesa em lei, não defesa não proibida por lei e norma prescrita, ou seja, prevista na lei. Tá? Então é o mínimo que o teu contrato, você pode contratar, fazer um contrato aqui, pegar uma folha A4, bater um contrato aqui. Não pode ir contra o ordenamento, né? E o direito civil, ele já te dá esse apontamento aqui do artigo 104 do Código Civil, tá? Lembrando sempre, o direito privado é uma relação horizontal, de igualdade, entre particulares. Quem são os particulares? Pessoa física versus pessoa física. Pessoa física versus pessoa jurídica. Pessoa jurídica versus pessoa jurídica. É de igualdade ali, ok? E a competência, né, para as lites, né, para os embates aí, aonde? Na vara civil. Beleza? Beleza. Bom, exemplo de direito privado no nosso ordenamento. Questão de prova. Direito civil, direito de trabalho, direito do consumidor e direito empresarial. Questão de prova. Vou repetir. Direito civil, direito de trabalho, direito do consumidor e direito empresarial. Tá? Vai reger o quê? Compra e venda, que é o contrato, casamento. O direito civil já pega casamento, sucessão, contratos, né? A parte empresarial também, empréstimo, consórcio, usufruto, testamento, doação, isso tudo já você vê que a maior parte, tirando aí empresarial, aí, consumidor de trabalho, você pode ver que a maior gama, né, das relações entre pessoas, né, particulares, você pode ver que é o direito civil.
Então, essa diferença entre leis públicas e leis civis, numa prova discursiva do OAB, segunda fase, você vai dizer claramente: as leis públicas tratam de assuntos do Estado, organização, órgãos, funções, vai dissertar lá. E as leis civis, assuntos particulares, desde que não vá contra ao mandamento da legislação em vigor. Agora, tem um detalhe. Sempre tem um detalhe, olha só. Na Constituição, antes da Constituição de 88, nós tínhamos uma separação, né? Nós tínhamos essa dicotomia entre lei do Estado, tá? Direito público, e leis civis, né? Direito privado. Antes da Constituição de 88, nós tínhamos essa dicotomia. Eu vou explicar por quê. O Código Civil de 16, ele era patrimonialista, tá? E pós Constituição de 88, houve um alinhamento de todo o ordenamento jurídico com a nossa Constituição. Então, o Código de 2002, ele já não é patrimonialista. Ele é social, ele tem a predominância, por causa da nossa Constituição de 88, do princípio da dignidade da pessoa humana. E eu vou explicar como é que era antes e depois, em exemplos, para ficar bem claro. Código 16, nós estamos antes da Constituição de 88, tá? Antes da Constituição de 88, Código Civil patrimonialista. Você está devendo aluguel, né? Não pagou, meu amigo. Não pagou porque perdeu o emprego, seu filho ficou doente, você teve que cuidar do seu filho, você é sozinho e teve que sair do emprego porque seu filho teve uma patologia que dependia de você o dia inteiro e você não pôde pagar, meu amigo. Antes da Constituição de 88, Código patrimonialista. Não pagou, sai à justiça, causa ganha para o dono do imóvel, né? Proprietário do imóvel. Tá? Situação que é hipotética, né? Você tinha um problema, né, que levou a você a não pagar. Exemplo de hoje, pandemia. Se a pandemia fosse antes de 88, com a vigência do Código de 16, que o nosso Código Civil é de 2002. Então, antes na vigência do Código Civil de 2016, para ficar mais fácil, pandemia, não estou pagando aluguel, meu amigo. A justiça não queria nem saber. Esse lado humano, dignidade da pessoa humana, não queria nem saber. Hoje, pós-Constituição de 88, e o princípio da dignidade humana é a pedra fundamental, né, de qualquer Constituição que se diz democrática, social, né, de direito, né, democrática, onde tem a legalidade, que está na lei, e a legitimidade, ou seja, o povo soberano, livre, espontaneamente, elege seu representante, enfim. Quer dizer, hoje é diferente. O inquilino, o dono do imóvel, proprietário, entra com uma ação. Hoje, pós 88, Código de 2002, há um alinhamento, né, de todo o ordenamento com a Constituição, com os princípios constitucionais, influenciando até mesmo nas relações pessoais, relações particulares, coisa que não havia antes de 88, tá? Antes de 88, dicotomia, direito público e direito privado. Pós 88, alinhamento com a Constituição, princípios constitucionais influenciando hoje. O que acontece? Devido à pandemia, minha família, não tem pra onde, o juiz vai te dar aqui um prazo. Enquanto durar a pandemia, o advogado vai entrar com a ação, né, dos inquilinos, né, do inquilino no caso, a dignidade da pessoa humana, vai falar toda a fundamentação dele e vai colocar lá. Vai estar lá um tracinho lá, artigo 1, inciso 3, princípio da dignidade da pessoa humana. Nos fatos ele vai contar, perdeu emprego, porque a pandemia, fechou, não tem que comer, não tem, vive de doação, bolsa, vive do auxílio emergencial.
O juiz vai dizer o seguinte: enquanto durar a pandemia, juiz monocrático, singular, né? Juiz acó, o dono do proprietário perdeu, se ele quiser recorrer para o Tribunal de Justiça, mas o juiz de primeira instância, o papel dele é ali. Princípio da dignidade da pessoa humana. A pessoa trabalhava, perdeu o emprego por causa da pandemia. Ou seja, se o patrão dele já não é mais patrão, se o patrão está desempregado, que dirá o trabalhador? Quer dizer, à luz da Constituição de 88, pandemia agora, está tranquilo. O juiz vai dar a favor do inquilino que está ali, que foi despedido, vai dar um prazo. Ou seja, vai ter um lado mais humano, mais social aí. Mas na vigência do Código de 16, meu amigo, pode ir para a rua. Manda embora. Não pagou, pagou. Quer saber se é pandemia? Só para vocês terem uma ideia como é que era o Código Civil patrimonial e hoje tem um caráter mais social, mais constitucional, os princípios constitucionais, tá? Beleza? Então o que acontece? A gente chama isso hoje, né? Nós, os constitucionalistas, do qual eu me acho um constitucionalista que eu gosto, apaixonado por direito constitucional, a gente chama isso, os doutrinadores chamam de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Ou seja, o princípio que está previsto na Constituição influenciando o direito civil. Então, hoje, prova discursiva, segunda fase da OAB. Hoje não existe mais, ou não há o que se falar em dicotomia entre direito público e direito privado. Por quê? Por causa dessa horizontalidade dos direitos constitucionais influenciando nas relações privadas, particulares. Por quê? Porque pós-Constituição de 88, houve um alinhamento de todo o ordenamento. Você pode estar na seara do direito do trabalho, como nós falamos também, que é direito privado, consumidor, empresarial, coloca lá. A atitude do autor está indo contra o princípio da dignidade da pessoa humana. Bom, meu amigo, qual o juiz que vai falar, opa, vai ler o cara? Pô, realmente, cara. Tanto na seara do consumidor, tanto na seara empresarial, do trabalho. Se essas searas aí for contra um princípio constitucional, acabou. É que eu sempre falo isso aí, cara. Sempre falo, nos outros vídeos que eu falo sobre petição, como fazer, como não sei o quê, dica daqui, dica de lá, pá daqui, pá de lá, o que eu falo? Se você puder encaixar um princípio, né, um princípio constitucional, excelente. Se você conseguir encaixar no caso concreto, princípio da dignidade da pessoa humana, acabou, cara. Acabou. Top. Fechou. Top 5. Dica top. Se você, no caso concreto que ele deu lá, você puder encaixar, né? Quis um documento, mas não pôde ser entendido, entrou com a data, tranquilo. Só que detalhe, esse documento aí impedia de ganhar dinheiro, ou seja, o padrão de vida dele já caiu, princípio da dignidade da pessoa humana, né? O mandato de segurança, a professora tinha 2 contratos legalizados, mas o município não aceitou e perdeu o padrão dela. Ela tinha um padrão, né? Trabalhava com 2 contratos de trabalho, tem um padrão aqui, um padrão aqui. A partir do momento que aquele gestor ali, o municipal, o estadual, cancela aquele contrato de trabalho, estando amparado pelo direito constitucional, né, o professor pode ter dois contratos, professor, e é cancelado, você vai lá, mandato de segurança e tal, na sua fundamentação, princípio da dignidade da pessoa humana, ou seja, danos morais, porque ela deixou de cumprir, né, os compromissos financeiros, porque o município cancelou seu contrato, ou o Estado cancelou seu contrato de professor, não deu ampla defesa contraditória, foi sumário. Nós vimos aqui que tem 2 empregos, ela mandou embora. Opa! Você vai pegar ali, ampla defesa, não teve ampla defesa contraditória. Excelente, né? Princípio, ótimo. Mas se você puder dizer o seguinte,
que com essa demissão aí, né, além dela não poder se manifestar, ampla defesa contraditória, o padrão dela caiu. Ah, meu amigo, deixou de cumprir, né, de honrar os seus compromissos, que ela vinha trabalhando em 2 empregos, né? O patamar é esse aqui. A partir do momento que ela perde um contrato de trabalho, cai para cá. Você puder encaixar aí o princípio da dignidade da pessoa humana, foi afetado, ah, meu amigo, fechou o caixão, pode mandar, o juiz vai dar, beleza. Entendeu? Ficamos por aqui, tá? Espero que tenha sido produtivo. Vou botar alguns quadros aí para a gente poder explicar melhor vendo o quadro. Um abraço.